Olá, empreendedoras! Começando mais um vídeo nesse canal e hoje eu vim falar aqui com você sobre um assunto que eu tenho ouvido falar bastante, né? Muitos lojistas eu vejo comentar, né, que às vezes quando eu viajo lá pro Brás também, né, a gente vai de ônibus, de excursão, como a maioria de vocês eu acho que está aqui no canal, né, também vai. E a gente conversa muito com as lojistas, né? Que aliás só vai quem é ou é lojista ou é sacoleira, né? Raramente vai alguém para comprar para uso próprio, mas de vez em quando também vai, né? Porque aqui a gente mora perto do Brás, né? Dá 1h30, 1h40 de ônibus, então muita gente vai para comprar para ela mesma, para ela usar, acha que compensa, né? E vai. Então eu conversando muito lá sobre lojistas e elas falando, né, sobre loja. Muitas vezes reclamando que daí ela traz roupas e as roupas ficam paradas, ela não vende. E aí muita gente pergunta assim, mas será por que não vende? Por que umas vendem e outras não vendem? Então eu queria perguntar para vocês acham que vocês ou alguém que vocês conhecem é persistente ou é teimoso? Tem uma grande diferença em ser persistente e ser teimoso. Qual que é a diferença? Persistente é aquele que ele não desiste, ele está sempre persistindo. Um mês, às vezes, ele não teve muitas vendas, ele vai continuar. Se no outro mês ele teve poucas ou muitas vendas, também ele vai persistir, porque ele sabe que está no caminho certo, sabe que ele está trazendo roupas adequadas para seu público-alvo, já conhece o seu público-alvo. Então ele está sempre tentando melhorar e trazer mix de produto que ele vai atender esse público que ele já tem. É muito assim mesmo que eu faço, sabe? Depois que eu aprendi, eu estudei o meu público-alvo, eu nunca vou trazer coisas muito fora desse público-alvo. Por quê? Porque eu sei que o meu público-alvo já está fidelizado. Eles já sabem aonde comprar a roupa que eles gostam. Então a gente não pode ficar assim, se você já tem seu público, você não vai ficar mudando. Claro, dentro desse público sempre tem que ter novidades. Não podemos também deixar só naquela mesmice, aquele mesmo modelo, não. Tem que sempre ter novidade na loja, porque novidade para mim é o que faz vender mais na loja. Porque toda mulher gosta de comprar, e se ela vem na loja, tem sempre as mesmas roupas, o que acontece? Ela não vai comprar. Mas se tem uma roupa diferente que agrada a ela, ela vai comprar. Porque muitas vezes a mulher também compra na emoção, né? E aquele lojista teimoso, qual que é? É aquele que ele está trazendo um mix de produto errado para o seu cliente e ele continua no mesmo erro. Então, se você traz um produto, roupas para sua loja, isso vale para qualquer comércio, para qualquer segmento, né? E aquele produto não sai, você vai ficar trazendo ele, você vai persistir no mesmo erro? Você trouxe, não vendeu. Aí você vai pensar assim, ah, mas eu vou tentar mais uma vez, vou trazer mais uma vez, vou mudar uma cor, uma numeração. Não, gente, esse é o teimoso. Não adianta a gente trazer o que a gente quer trazer para a nossa loja. A gente tem que trazer aquilo que o nosso público-alvo quer comprar. Essa é a diferença, porque muitas vezes eu acho peças lá em São Paulo, no Brasil, lindas, mas aí eu pergunto, mas é o meu público? Não é, eu não trago. Eu achei bonita, mas não vai vender, porque não é o meu público-alvo. Então, às vezes a gente acaba trazendo uma coisa só na emoção porque a gente gostou, mas não é nosso público e aquela peça não vai vender. Outra coisa, insistir também naquele modelo antigo de loja. Esse é o lojista teimoso. Ele quer insistir naquele modelo antigo que não funciona mais. Eu já até gravei um vídeo aí, quem não viu todos os vídeos, se vocês procurarem aí, eu tenho um vídeo falando sobre esse modelo de loja de antigamente, que nos dias de hoje, ele não funciona mais, ele já está ultrapassado. Porque antigamente, né, as pessoas montavam loja, chegava, colocava aquelas roupas, precificava, colocava nas araras e ficava sentada esperando o seu público de porta vir na sua loja comprar. Esse modelo, para aquela época, funcionava. Hoje não funciona mais. Não que nós não tenhamos público de porta, temos sim, mas nós também temos que estar divulgando a nossa loja.
mostrando, porque o que é visto é lembrado. Muitas vezes eu faço vendas aqui na minha loja, por quê? Porque primeiro eu tirei a foto daquela roupa, eu postei, tanto no Instagram, Facebook, nos grupos, nos stories, né? WhatsApp também. E aí aquele meu público que está lá, naquela rede social que eu postei, vê aquela roupa e vem na loja comprar. Algumas que já sabem qual que é a numeração, né, que já está acostumada a comprar bastante na loja, já fala, separa para mim que eu vou ir pegar. Por quê? Porque primeiro ela viu na rede social. Então hoje as vendas, elas acontecem muito na rede social. Não tem como mais a gente ficar só aqui sentada esperando o cliente vir, porque não dá mais certo esse tipo de loja. Então aquela pessoa que é teimosa, eu vejo lojistas que não posta nada, sabe? Não usa as redes sociais ao favor dela. Gente, as redes sociais estão aí e é de graça. A partir da hora que nós tenhamos uma internet, a rede social está aí para a gente usar a nosso favor e não custa nada. E nós temos que usar, porque o lojista que está fora da rede social está fora da realidade e ele está perdendo vendas. Eu garanto para vocês, ele está perdendo vendas. Porque a rede social também é um tráfego pago ali que a gente tem. Ali também é uma loja online onde o nosso cliente está lá também e está vendo. Então nós não podemos deixar de estar todo dia postando. Eu costumo falar que eu não gosto muito assim de tirar foto, fazer provador, mas eu faço. Porque é necessário fazer. A gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz aquilo que tem que ser feito. E tem coisas que é nós mesmos que temos que fazer. Gostando ou não, temos que fazer. Se é para o bem do nosso negócio, precisamos fazer. E faz muita diferença hoje, nos dias de hoje, nos tempos atualizados, na nossa loja de roupa, essa parte da divulgação da rede social. Tem gente que posta uma vez e fala assim, ninguém viu, ninguém entrou em contato, não teve curtida, ninguém me chamou, ninguém gostou, não posta mais. Gente, é dia a dia, sabe? É um dia após o outro, é ali, ó. É devagarinho, devagarinho que a gente vai chegando lá. Postou hoje, ninguém comentou, ninguém... Porque muitas vezes você pensa que aquele cliente não viu, mas ele viu. Ele pode não ter comentado, ele pode não ter curtido, mas que viu, ele viu, porque ele está lá na sua rede social. Então é importante a gente fazer uma página da nossa loja. Por exemplo, eu tenho 2 Facebook. Eu tenho um Facebook que é da loja e tenho um pessoal. Então no da loja eu procuro postar mais coisas da loja, né? Tudo que envolve a loja, tudo, como fotos, promoções, tudo é aqui. Então o meu cliente está lá. Então o que eu fiz quando eu cheguei nessa cidade? Eu comecei a mandar solicitação de amizade para várias pessoas da cidade. Porque não adianta a gente querer vender para fora se a gente não é conhecido nem na nossa cidade. Primeiramente no nosso bairro, na nossa cidade, depois a gente vai para fora. Tanto que hoje a minha loja também vende bastante para fora e também não só aqui no meu bairro, aliás, acho que eu vendo mais para outros bairros do que até no meu bairro. Isso a grande divulgação que eu faço no dia a dia. Isso é dia a dia, não é o dia que a gente quer. Temos que postar todo dia, temos que estar dentro da rede social. E às vezes aquela pessoa que ela é aquele lojista teimoso, muita lojista que vai comigo lá para São Paulo não posta. Não, eu tenho preguiça, não tenho tempo, não gosto. Gente, eu também não gosto. Mas a gente precisa, a partir da hora que, como diz o ditado, a gente está na chuva, é para se molhar, né? Se a gente quer que o nosso negócio cresça, que ele saia, né, daquela mesmice, nós temos que acompanhar o mundo moderno que está hoje. E a rede social faz parte, está aí para nos ajudar e nós temos que usar ela sim. Então, persistente é uma coisa, ser teimoso é outro. Persistente é aquele lojista que está sempre persistindo, que está antenado, que está por dentro da modernidade que está hoje, está ali todo dia mostrando o trabalho dele, divulgando, sendo visto. Agora o teimoso é aquele que acha que vai montar a loja, vai ficar sentado esperando o cliente e não quer fazer nada. Gente, se não quer fazer nada, nem monta a loja de roupa, porque dá trabalho. Não é fácil. É desgastante, não é fácil, porque a gente cuida de tudo, da parte financeira. A gente tem que fazer compra, a gente tem que chegar, tem que precificar, a gente tem que fazer tudo. E tá ainda na rede social. Se não quiser,
ter trabalho, eu falo para vocês, nem monta loja de roupa, porque dá muito trabalho. Dá trabalho, tem dia que a gente tá cansada, estressada, mas temos que fazer aquilo que tem que ser feito. Não adianta. Então, se você não quer ter trabalho, não quer ser persistente, nem monta loja de roupa, porque hoje em dia, para se sobressair, e antigamente também não tinha a concorrência que está hoje. Ah, outra coisa também que não tinha antigamente, era essas lojas online que a gente está hoje. Gente, olha aí, é Mercado Livre, é Shopee, é Shein, é Amazon. Gente, tá cheio de até atacadista vendendo no online. Muitas vezes eu tô lá em São Paulo fazendo compras, principalmente ali no Shopping Albras, na parte de baixo, eu chego lá para comprar, tá cheio de caixinhas lá, eu só fico vendo, sabe? Aqueles vendedores só colocando colando as etiquetas lá nos envelopes, nas caixinhas, aí Shopee, Mercado Livre, Shein. Então, o atacadista que a gente compra dele também, lá em São Paulo, ele também tá no online. Ele também tá vendendo pelo Marketplace. Então, e também por esses Mercado Livre, Shopee da vida aí, né? Então, gente, olha, a concorrência hoje em dia tá grande. E se a gente não tiver estratégia, se a gente não se esforçar, a gente não vai se sobressair. A gente vai estar fardado realmente a falir a nossa loja, a quebrar, porque a concorrência tá demais. Então, o que a gente tem que fazer? Não que eu tenho medo da concorrência, porque eu acho assim, que cada um faça a sua parte. Mas a concorrência nos obriga a nós tirar, né, o bumbum da cadeira e ir para frente e fazer aquilo que tem que ser feito. Porque se a concorrência está lá fazendo e se a gente não fazer, o que vai acontecer? Né? Então a gente tem que se sobressair, se preocupar também com a concorrência que hoje em dia está muita e fazer a diferença, porque só vai se sobressair aquele que fazer a diferença, porque o que não fizer, o que ficar só na teimosia achando que é do jeito que ele quer, é do jeito que ele faz, não vai se sobressair. Outra coisa também que eu queria falar com vocês, ó, tem muito lojista também que qualquer motivo que tem, a loja está fechada. Gente, nós temos que entender que nós não temos que abrir a loja quando a gente quer abrir. Nós temos que abrir a loja quando o nosso cliente quiser vir comprar na nossa loja. Eu abro a loja aos domingos. Até fiz um vídeo para vocês aqui já mostrando, né, o movimento aqui do meu bairro no domingo. Gente, no domingo eu vendo super bem. Então, como que eu não vou abrir no domingo? Ou vocês acham que eu abro porque eu quero abrir no domingo? Não. Eu não queria abrir no domingo. Sabe aquele dia que você fala, hoje é domingo, eu acho que eu vou ficar mais um pouquinho na cama, sem ter compromisso, vou só acordar mais tarde, fazer almoço. Gente, não é. Não é, infelizmente. Porque não é a hora, o horário, o dia que eu quero abrir. E sim o dia que o meu público quer vir comprar na minha loja. Então, como tem muita gente que quer vir no domingo comprar, então eu tenho que abrir. Eu tenho que, sabe, dar um chute na canseira, esquecer se eu estou estressada, cansada e vir abrir, porque eu estou na chuva, é para se molhar, não é assim que se diz? Então, se eu quero que o meu negócio se sobressaia, se eu quero que meu negócio vá para frente, como que eu não vou abrir no domingo? Eu preciso abrir aos domingos. É necessário eu abrir aos domingos, porque se eu não abrir, eu vou perder vendas. E nós estamos numa época que a gente não pode perder venda. Para mim, se eu fizer uma venda por dia, 2 vendas, eu dou glória a Deus, tá ótimo. Aquele dia não passou em branco. E é um dia após o outro. Por exemplo, tem semana que no domingo eu vendo mais do que no próprio sábado. Como é que pode isso, não é verdade? Então, não tem dia para abrir, é o dia que o cliente quer comprar. E outra coisa também, a gente não tem bola de cristal. Não tem como saber a hora e o dia que você vai vender. Não tem como saber. Então nós temos que estar sempre com as portas abertas, nós temos que estar sempre dispostos, cansada ou não, dar um bom atendimento, porque tudo começa com um bom atendimento. Porque o cliente, quando você atende bem ele, e você tem uma mercadoria boa, que agrada a ele, um preço bom, o que vai acontecer com esse cliente? Ele vai voltar e ele também vai fazer a propaganda da sua loja. Sabe aquela propaganda boca a boca? Funciona muito, muito mesmo. Porque às vezes
O nosso próprio cliente é que vai fazer propaganda da nossa loja, boa ou ruim, né? Porque a gente sabe também que propaganda ruim também acontece. Então, por isso que a gente tem que se preocupar sempre em dar um bom atendimento. Às vezes a gente não tá bem, todo mundo tem lutas, provas, quem não tem nessa vida, né? Mas a gente tem que esquecer, deixar na nossa casa e atender bem o nosso cliente, porque nós precisamos do cliente e atender o cliente como nós gostaríamos de ser atendido. Porque nós também, se nós vamos em qualquer comércio, a gente também não gosta de ser atendido. Há muitos anos atrás, eu fui numa loja, nem era aqui no estado de São Paulo, quando eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu fui numa loja, o preço dela era muito bom. E eu cheguei lá, essa vendedora me atendeu tão mal que eu não quis ser atendida por ela. Vocês acreditam nisso? Gente, mas ela estava com uma cara tão feia, mas me atendendo tão mal. Eu perguntava as coisas para ela me respondia, sabe, de mau humor mesmo. Daí eu cheguei perto assim de um balcão e tinha uma senhora, eu perguntei se ela era gerente da loja. E ela falou pra mim que era. Eu falei assim, por favor, a senhora tem uma outra vendedora para me atender? Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, porque a sua vendedora está me atendendo muito mal e eu não quero ser atendida por ela. É um direito nosso, porque a gente vai comprar, dá a impressão que a gente está fazendo obrigação, tem que pagar para comprar. E ela falou assim para mim, temos sim, só um momentinho. Foi lá, chamou uma outra vendedora, essa vendedora nem percebi, eu sei que ela saiu, mas muito mal-humorada mesmo. E essa outra vendedora veio me atender com um sorriso, me atendeu super bem, comprei a roupa que eu queria e fui embora. Então eu costumo atender o cliente como eu gostaria de ser atendida. Gente, ninguém gosta de ser mal atendido. Quer dizer, o cliente vem na nossa loja, vem comprar, vai deixar o dinheiro dela ali pra gente e a gente não vai atender mal o cliente? Como? Não pode, não podemos. Independente de se a gente tá com problema, se a gente tá, sabe, passando por alguma coisa, mas a gente tem que deixar em casa. Aqui, nós temos que estar sempre bem. Muitas coisas também que acontecem aqui, que eu creio também que acontece aí na loja de vocês, deixa aí nos comentários se acontece na loja de vocês, é que muitas vezes aqui a gente acaba não sendo só vendedora, a gente acaba também sendo psicóloga. Tem muito cliente que vem aqui desabafar, quer contar alguma coisa que aconteceu na vida dele, e a gente tem que estar disposto a ouvir esse cliente, porque ele gosta de ser bem recebido, de ser abraçado, acolhido. Acontece muita coisa também. Várias lojistas falam que a gente que tem loja, a gente é um pouco psicólogo também, né? Então eu não costumo ficar falando muito da minha vida pro cliente, da minha vida pessoal. Eu deixo que o cliente confie em mim, fale da vida dele, converso com ele. Muitas vezes não falo nada, às vezes ele só quer ser ouvido. Só de você ouvir aquele cliente, porque hoje em dia a gente está num mundo que ninguém está muito ouvindo mais ninguém, né? Essa era da internet, as pessoas não estão mais ouvindo, não estão mais conversando. Então muitas vezes a gente só ouve aquele cliente, só ouve ele e pronto. Pronto, ele já ficou super feliz, ele já chegou de um jeito, mas ele já saiu melhor da nossa loja. Então, olha, tudo começa com um bom atendimento. E a loja que é reconhecida por um bom atendimento, ela tende a crescer, porque aquele cliente sempre vai estar aqui comprando na nossa loja, vai estar também indicando a nossa loja, falando bem da nossa loja, dizendo que a gente atende bem, que a gente está sempre sorrindo, que a gente está sempre mostrando, sem preguiça de mostrar as coisas para o cliente. Porque tem lojista que fala, eu odeio o cliente que chega na minha loja e tira um monte de coisa e não compra. Gente, acontece. Mas se o cliente não olhar, eu não ligo, eu tiro tudo da arara, pode bagunçar tudo. Fazer o quê? É o nosso trabalho. E o cliente, tem cliente que não, que ele chega, vai direcionado numa peça, até porque ele viu no online, vai direcionado lá, pega a peça, prova e pronto. Tem umas que nem prova, porque já sabe o número dela. Eu quero esse, tá, separa, vem, pega, paga e leva. Tem todo tipo de cliente na nossa loja, então nós temos que ter esse discernimento, essa sabedoria de aprender a lidar com todos os clientes. Tem clientes fáceis de lidar e tem clientes difíceis de lidar. Então nós temos que ter essa sabedoria de saber lidar com todos, porque são seres humanos e seres humanos não são iguais.
são diferentes. Então, quando ele chega na nossa loja, tem muitos clientes que eu já conheço, que já são clientes fidelizados desde que eu montei a loja. Tem clientes que já chegam brincando, eu também posso brincar com ele, porque eu já tenho liberdade com ele, intimidade. Então, ele é diferente de um cliente que ele é mais assim, sabe, retraído, ele não gosta muito de brincadeira, sabe? Então, você respeita ele também. Tem cliente que vem aqui na loja e fala assim pra mim, eu vou provar a roupa e você me fala assim, como ficou. Aí eu, tá bom, então quando você provar, você me chama, vai lá. E aí, o que você achou? Gosta que a gente dá uma opinião. Outra coisa, sempre tem que dar uma opinião sincera pro cliente, não tentar empurrar roupa que não ficou bom pro cliente, porque uma hora também ele vai ver que você estava empurrando. E outra coisa, ele vai chegar na casa dele, ou até pessoas vão falar assim, nossa, mas a vendedora falou que essa roupa ficou bonita para você, mas não está bonita, então a gente não tem que enganar. É claro que sempre respeitar o gosto do cliente, mas eu costumo ser muito sincera com o cliente. Às vezes o cliente prova uma roupa e não, assim, no cabide estava bonita, no corpo não ficou tão bom. Aí eu falo para ela, olha, eu acho que não ficou muito bom, tá muito grande, sabe? Eu vou pegar um número menor para você. Aí ela coloca, eu falo, ó, esse aqui já ficou melhor, ficou mais fluido, não ficou marcando e não ficou grande demais. E tem cliente que super acata a opinião da gente. Agora, aquele cliente que não acata, a gente tem que respeitar também. É o gosto dele, a gente não tem que falar nada, nem que tá feio e nem que tá bonito. É o gosto do cliente. Eu tenho um cliente aqui, que elas são mais gordinhas, mas elas gostam de roupa extremamente colada. Não adianta eu falar, ó, põe um mais soltinho para ficar mais fluido, não marcar tanto, que ela não vai querer, porque é o gosto dela, ela gosta de roupa colada. Tá marcando tudo, mas ela gosta, é o gosto dela. E a gente tem que respeitar e entender que gosto cada um tem. E eu costumo falar sempre para cliente, olha, sempre escolha aquilo que você gosta, porque você que vai usar. Quem vai usar a roupa é quem tem que gostar. Opinião a gente dá, mas nem sempre a nossa opinião é a opinião que a cliente vai acatar, porque tem o gosto dela. Já tem umas que super acata. Ai, é mesmo, nossa, eu gosto de comprar com você porque você entende, você fala pra gente se ficou bom, se não ficou. Então nós temos que estudar todo o cliente, todo tipo de cliente e entender a personalidade de cada um e aceitar o gosto de cada um. Tem cliente minha que quando eu estou lá em São Paulo comprando roupa, eu pego a roupa e já falo, nossa, esse vestido é a cara daquela cliente. Essa calça é a cara daquela cliente. Esse cropped é a cara daquela cliente. Por quê? Porque eu já conheço o gosto daquela cliente. Então, se eu já conheço o gosto dela, eu já trago roupas que eu sei que vai agradar muito ela. E dá super certo. Então, era isso que eu vim falar hoje no vídeo para vocês. Falem aí, vocês são persistentes ou vocês são teimosos ou teimosas? Deixa aí nos comentários. Quem é teimoso, vamos parar de teimosia e vamos ser persistente. Mas, lembrando que temos que estar sempre nos adequando, temos que estar sempre nos reinventando para que nossa loja não pare, para que ela sempre cresça. Porque, claro que antigamente as lojas mudou muito hoje em dia, cresciam muito. Mas a nossa loja também, ela não pode parar de crescer. A cada mês, a cada ano, nós temos que usar estratégia, nós temos que estar sempre antenadas para que a nossa loja cada dia venha crescer mais. Isso é que vai fazer a nossa loja alavancar e se sobressair da concorrência. É com muita atitude, muita força de vontade, muita persistência, resiliência e muito trabalho. Sem trabalho não dá pra gente vencer. Que seja como lojista, qualquer comércio. E empreender não é fácil e não é para qualquer um. É para quem tem muita força de vontade, quem é muito resiliente, não desiste diante dos obstáculos. Às vezes vai ter dias que não vai ser bom e a gente não vai desistir. A gente tem que sempre acreditar que amanhã será melhor que hoje. Então hoje eu vim falar para vocês sobre esse assunto. Quem aí gostou, dá um like, compartilha nosso vídeo,
Meninas, aguardem o próximo vídeo. Eu vou procurar fazer vídeos agora com mais assim intensidade, é que às vezes também não dá tempo pela correria, a gente grava pouco, mas eu sempre tô aqui tentando gravar mais para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.